Olá, boa noite. Você que acompanha o canal 16, está começando agora mais uma edição do programa Câmara Mulher. Meditação, espiritualidade e técnicas que ajudam as mulheres no bem-estar. Esse é o assunto do programa de hoje. Por isso eu recebo o terapeuta e mentor holístico Nelson Ribeiro. Boa noite e bem-vindo à TV Câmara, Nelson. Boa noite, Cláudia. Um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Obrigada, boa noite. É um prazer também te receber. Nelson, eu começo te perguntando então, qual é a importância da espiritualidade, de a gente ter esses momentos na nossa vida? Bem, é uma pergunta de muita responsabilidade, né? A gente tem que pensar um pouco que a vida ela é composta de vários elementos, né? A espiritualidade é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento humano. Ela está acima de leis morais, ela está acima de religiosidade, porque a espiritualidade é uma conduta pessoal, essencial. E nela encontramos qualidades que às vezes dentro do processo de religiosidade não se encontra. Para falar de espiritualidade, nós temos que falar também da materialidade e da diferença dos aspectos que compõem, mas também da grande importância do equilíbrio entre as duas, né? Uma pessoa que ela é materialista, digamos assim, que está envolvida com a construção material, envolvida com a construção de elementos financeiros, coloca assim, digamos, o trabalho dela à frente de tudo. Para algumas pessoas ela pode até parecer uma pessoa um tanto fria, mas na verdade não. Nós temos que mensurar a importância da materialidade, porque sem materialidade nós não estaríamos aqui gravando este momento, né? Através de equipamentos, né? Através da sua formação, da minha formação. E ela é necessária, né? Exatamente. E a espiritualidade, ela nos traz um caminho do meio, no sentido de termos aí aspectos essenciais desta caminhada, né? Como a vacuidade, como nós temos a equanimidade, nós temos a compaixão em muitos momentos da nossa vida, um olhar mais essencial para determinadas situações, o saber recuar, o saber falar, a posição humana voltada a uma percepção mais espiritual. Seria ela voltada a uma deidade ou não, ou simplesmente voltada a uma característica como o cristianismo, por exemplo, que prega o bem, a boa relação com as pessoas, né? A capacidade de perdoar e o amor sobre todas as coisas. Nelson, como tu citou, por exemplo, o cristianismo, mas a espiritualidade, ela independe de religião, de cultura, de classe. Perfeitamente, é uma postura humana, né? Você encontra, por exemplo, a compaixão em pessoas que não praticam nenhum tipo de religião, né? E às vezes falta um pouco de entendimento e até capacidade de perdoar em algumas pessoas que praticam a religião. Nós estamos num momento de muitas religiões e pouca espiritualidade, né? Nelson, a gente está num programa voltado bastante para as mulheres. Perfeito. Então, falar de espiritualidade para esse público feminino também é um pouco diferente. As mulheres têm uma energia, uma espiritualidade diferente dos homens. Perfeitamente. A mulher é um ser mais sensível, né? O homem é o guerreiro, mas o homem moderno ele já apresenta características dentro do taoísmo, como se diz, mais yin, ele tem um lado feminino também. Nós vemos aí essa meninada com característica de cuidados com o corpo que os homens, por exemplo, da nossa época não tinham muito. Então, são coisas que vão se transformando, né? A mulher é um ser que tem um grau de intuição natural muito mais alto que o homem, uma capacidade de gerar vida muito mais alta do que o homem, né? Então, e de administrar questões entre a materialidade e entre a espiritualidade muito grande, né? Os sentidos da mulher são muito mais apurados do que o próprio homem. Então a mulher representa sempre a matriarca dentro de uma percepção mais espiritualista, no sentido de que nas grandes famílias sempre as anciãs possuem um lugar muito privilegiado no sentido de serem escutadas, né, de serem muito mais respeitadas, né, a mama, a matriarca, o matriarcado é uma coisa muito poderosa, né?
as grandes mulheres que foram grandes sacerdotisas, né? Então, nós temos grandes imagens dentro das próprias religiões, como Joana de Ângeles, né? E outras mais, Maria, a própria Mãe Maria. Que coisa fantástica que é esta sacralidade que a mulher representa na sua existência, na sua São protagonistas. Exatamente. Nelson, também, normalmente, o lar, a família são o centro da atenção das mulheres. Isso também, de certa forma, pode sugar, desgastar a mulher. Então, é necessário, é importante que ela procure esse espaço para ela, essa espiritualidade, esse individualismo dela. Exatamente, assim, quando se fala assim, a mulher da casa, né, pessoas pensam assim, a pessoa do lar não tem muita coisa, e em casa é o lugar que mais se trabalha. Verdade. Né? Eu sou meio dono de casa, assim, porque eu também gosto de ajudar e fazer as coisas, eu vejo o quanto que se tem para fazer dentro de uma casa, desde a organização das roupas, das coisas, das gavetas, da cozinha, da comida do dia a dia, da horta, do jardim, dos animais que você tem, dos filhos, dos horários, o leve traz, aquela coisa. Então, tem mulheres que têm que se desdobrar e se virar nos 30, como se diz, né? Falta tempo. Falta tempo. Mas espiritualidade não é um ato único, certo? E assim como para o homem também, não é um ato único. Eu vou para o templo agora porque eu vou desenvolver espiritualidade. Espiritualidade está no último pensamento antes de dormir e no primeiro pensamento ao acordar. Espiritualidade está em saber ouvir, em saber participar, em saber ajudar, né? Porque a espiritualidade é um dia a dia. Você pratica a espiritualidade quando você ajuda, quando você salva, não é? Muitas vezes um ato que parece pequeno para algumas pessoas pode estar salvando um conselho, uma situação muito grande. O conselho é uma preciosidade, né? Então, você utilizar a espiritualidade para dar um conselho, também teríamos que linkar junto à própria sabedoria que é inerente à espiritualidade, né? A espiritualidade, ela é um conceito da fonte mais alta da nossa sabedoria, né? Da nossa expressão mais alta, que está relacionado com o transcendente, digamos assim. Que legal. Bom, agora a gente quero falar contigo um pouquinho de alguns métodos para buscar essa espiritualidade. E o Tai Chi Chuan é um deles. Você é defensor desse método, é mentor, professor, como é que a gente fala, né? Então, vamos separar algumas coisas, né? Eu sou terapeuta já há 30 anos, passando um pouquinho, comecei muito jovem, né, numa época em que eu tive o privilégio de estudar com terapeutas muito velhos, com pessoas que foram precursoras de algumas técnicas aqui no Rio Grande do Sul, como a bioenergética, né, como os renascentistas, as práticas de respiração holotrópica, os próprios florais de Bach, estudei com grandes mestres da fitoterapia, da cromoterapia, tive contato com pessoas muito importantes desse meio, numa época em que as pessoas estavam mais se importando com o seu desenvolvimento profissional e elevação espiritual do que propriamente com o trabalho mercantilista que hoje ocorre. Hoje eu vejo que existem ferramentas que eu escolhi para mim, né? Por exemplo, tive o privilégio de estudar com um dos grandes precursores, expoentes do Reiki no Rio Grande do Sul, que foi o Dr. Egídio Vecchio, um grande mestre que eu tive o privilégio de conhecer e conviver com ele também. E tive o privilégio de aprender Tai Chi com uma das pessoas mais importantes do estilo aqui no Brasil hoje, que representam a Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, que são os meus mestres, o Roque e a Ângela, que são professores representantes da família Yang, que é a família tradicional, né, chinesa, que trouxe e que desenvolveu esta grande técnica, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, de desenvolvimento de saúde, de fortalecimento de caráter e, sobretudo, uma grande possibilidade de desenvolvimento espiritual. Porque o Tai Chi, ele se abre em 4 grandes aspectos. O aspecto marcial, que a gente difunde, mas em momentos mais especiais. É considerado uma arte marcial. É uma arte marcial, mas a característica do Tai Chi é exatamente a discrição. Nós não
fazemos apresentação, não temos competições e o desenvolvimento mais dele é mais para o autoconhecimento através do movimento corporal e também, claro, que ele vai te servir para ter mais equilíbrio e também, é claro, para se defender também. Nós vamos falar depois dos né? benefícios, vamos falar. Também. Ele também pode ser utilizado como uma técnica de saúde para fortalecimento do sistema imunológico, para equilíbrio dos hormônios, da produção hormonal do corpo, para fortalecimento dos ossos, das articulações, dos tendões, para melhora da capacidade de mentalização, de memorização, avançando muito a níveis mais bem elevados de memória, fazendo com que você tenha mais sinapses, você tenha mais luz no teu cérebro, porque o trabalho que é desenvolvido, ele está relacionado com a meditação. E a meditação faz um acalmar deste oceano interno que muitas vezes está revolto. Você pode praticar Tai Chi também de uma forma espiritual, buscando desenvolver conhecimentos e contatos espirituais, mas partindo tudo da meditação. Quando você está mais tranquilo, mais sereno, o contato espiritual ocorre não só com o ambiente sutil, mas também com a energia das plantas, dos animais, das pessoas. Isso é contato espiritual também. É o meu espiritual entrando em contato com o seu espiritual, que muitas vezes as pessoas até nem têm essa consciência da sua própria essência em função do dia a dia, em função dessa maluquice, dessa correria desenfreada. E você pode também praticar o Tai Chi de forma erudita, né? Querer ser um grande filósofo, um grande estudioso da filosofia chinesa, né? Estudando os clássicos e praticando. O que fundamenta o Tai Chi para que se possa se dizer que tem um cunho espiritual? As filosofias, né? Nós temos aí o budismo, que é uma grande filosofia, onde fala da mente ser mais forte que o corpo, do controle das emoções e outras coisas mais que estão relacionadas com esse desenvolvimento, né? A prática de alguns mantras, a prática de algumas meditações dirigidas pelo próprio budismo, né? O conhecimento das práticas por nós coabitarmos no mesmo ambiente de formação com o budismo. Então, e temos o privilégio de ter um lama, que é o próprio Rock, né? Que nos dá grandes ensinamentos da prática budista. Nós temos também o taoísmo, que é o equilíbrio dos opostos, né? Então, a capacidade de perceber o feminino e o masculino, o yin e o yang, o dia e a noite. Nós vivemos em díades, vivemos em dualidade. Então, tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos, tem dias que estamos no sentido só, tem dia que estamos nos sentindo unos com tudo que nos cerca, e assim nós vamos percebendo essa energia que se renova o tempo todo num movimento maravilhoso, né? E nós temos também o confucionismo, que nos leva a refletir sobre algumas leis éticas, digamos assim, principalmente no que tange as questões dos clássicos e do dia a dia, né? O fato de nunca aceitar uma disputa com alguém que você percebe, logicamente, que não tem condições de disputar algo com você, mesmo que seja uma discussão, mesmo que seja um combate físico, mesmo que seja qualquer atitude que você tenha, que possa em algum momento você levar vantagem. Então, o confucionismo nos traz essa consciência, nos ensina esta consciência de nunca aproveitarmos de uma situação a qual seria desvantajoso para a outra parte. E você levar vantagem em tudo, né? Que é o que não se deve fazer, na verdade. Como tu falava, depois de você resumir para nós tudo isso, a gente percebe que o Tai Chi Chuan não é apenas uma prática, mas um estilo de vida, Nelson. Perfeitamente. É o lifestyle que a gente chama. Porque quando você começa a praticar Tai Chi, muitas coisas começam a se transformar na sua vida. Existem movimentos, a forma longa, hoje em dia existe também a forma 22, que é uma forma com 22 movimentos, que tornou a prática do Tai Chi um pouco mais fácil para quem está entrando. Tempos atrás eram 103 movimentos e levava um bom tempo para aprender, mas nada impede você aprender as duas. Né? Você vai aprender também espada, vai aprender a técnica com as mãos,
de empurrar, que é um trabalho de escutar o outro, de sentir a energia, de fazer uma leitura. Isso te torna mais sensível com as outras energias na rua, no teu dia a dia, no teu espaço de trabalho, a questão de você não entrar numa provocação, de você tentar se colocar no lugar do outro e se tornar um ser mais passivo. Você tem também a prática de sabre, que é uma prática mais forte, mais yang, mas todas elas são práticas que te levam a um trabalho de autoconhecimento. No desenvolvimento da forma, muitas vezes você vai aprender o movimento e vai por muitas vezes também repeti-lo de forma errada, mesmo sabendo que está errado. Isso são comportamentos internos que se exteriorizam no corpo e que mostram normalmente ao instrutor, ao professor, o que essa pessoa precisa resolver. E quando você resolve isso no corpo, pela prática, pelo cuidado, pela atenção, você acaba resolvendo situações de dificuldades, situações de bloqueios mentais, espirituais, enrijecimento mental, e você se torna uma pessoa mais amistosa no teu convívio e mais resolvida com as coisas também. Perfeito, já me interessei aí na prática, acho que quem está nos fazer uma aula assistindo conosco. também. Nelson, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações do Tai Chi Chuan também, da espiritualidade para as mulheres, essas formas de bem-estar que o Nelson conversa com nós. O Nelson que é terapeuta e mentor holístico. Câmara Mulher volta já. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe o terapeuta e mentor holístico Nelson Ribeiro. Nelson, a gente falava um pouquinho do que é o Tai Chi Chuan nesse primeiro bloco, da importância da espiritualidade, mas agora eu queria te perguntar na prática, né? Como é que ele funciona? Quantas vezes por semana uma pessoa pode fazer? Como é que é essa questão? Bem, quando se trata de aulas de Tai Chi, né, você pode praticar 2, 3 vezes por semana. Né? Quanto mais você praticar, mais benefícios você vai ter. Né? Nós, como instrutores, por exemplo, nós temos uma prática pessoal. Né? Muita gente procura cumprir esta regra. Eu mesmo procuro cumprir essa regra da prática pessoal, porque isso me dá mais condições energéticas, mais condições espirituais para desenvolver o meu trabalho em consultório. Então, para a gente perceber o que realmente o outro está precisando, né? E aí se faz uma associação de tratamentos adequados, se tem uma visão mais clara do que se vai fazer como sequência de tratamento. O Tai Chi, ele me dá, por exemplo, vigor, muita energia, muito calor no corpo, né? Quando se tem mãos quentes, isso quer dizer que a tua energia ela está circulando com muita força, com muita energia, com muita vitalidade. Uma outra coisa, faz muitos anos que eu não sei o que é tomar remédio. Né? Fazer tratamento, essas coisas assim. Né? A alimentação a gente procura cuidar adequadamente também, bastante verduras. Né? É um estilo mesmo, como a gente falava, né? Muda os hábitos. Mudar mesmo. Então, à medida em que você vai avançando ao campo espiritual, por incrível que pareça, muitas coisas vão mudando naturalmente em você. Né? A prática do Tai Chi, ela pode ocorrer, normalmente a gente começa com a aula de Qi Kung, que é uma prática, uma ginástica, que estimula os canais de energia, que estimula o conhecimento do próprio corpo, né? Os movimentos bilaterais, onde estimula-se o cérebro nos dois hemisférios, trazendo uma coordenação, uma motricidade fina para o corpo, fazendo com que você também tenha uma percepção de movimento, melhorando o equilíbrio através destes movimentos, facilitando o teu alongamento e o fortalecimento do corpo de uma forma geral. O Qigong ele começa te ensinando a discernir a energia no corpo do Yin e do Yang, para que você possa aplicar dentro do aprendizado da própria forma
que é a forma 103 ou forma 102, ou a forma 22. A prática da forma, ela faz com que você... Eu gosto de citar da seguinte forma. Imagina que você conhece um labirinto, certo? Com 103 entradas e dobras. Você tem que entrar e sair. Então, quando você faz a forma inteira e não erra nenhuma vez, quer dizer, para mim, pelo menos, que você não se perdeu no labirinto. Legal. Quando ocorre um lapso de memória, o próprio budismo entende o lapso de memória como morte temporária. Porque 1 segundo de lapso pode fazer uma diferença numa tomada de decisão na tua vida. Pode ser o fim de um negócio, o fim de uma carreira, o fim da tua vida, dependendo do que você vai colocar e vai decidir. E esse lapso ele tem que ser trabalhado para que ele não aconteça, né? O Tai Chi ele trabalha em cima da cura desses lapsos, né? E as posturas, todas elas são posturas terapêuticas, são posturas que promovem o carregar de energia no teu corpo, o Qi, que nós chamamos, né? Que é essa energia vital, tão importante para o funcionamento do teu corpo, para a tua longevidade, e longevidade com jovialidade, né? A gente tem que procura trabalhar a jovialidade, e diz até algumas frases dos clássicos que quem pratica Tai Chi possui a jovialidade das primaveras, né? E por incrível que pareça, eu me considero um pouco assim, porque eu encontro amigos de 10 anos atrás, eu estou quase há 20 em Passo Fundo. Então as pessoas me perguntam, Nelson, tu não envelhece, o que acontece? Bom, com exceção do cabelo, que eu acabei raspando, né, por uma questão de hereditariedade, mas fora isso, eu realmente não me sinto nem um pouco envelhecido. Ao contrário, me sinto mais rejuvenescido a cada ano que passa, com mais vigor, com mais energia para trabalhar, porque é o que o Tai Chi promove em mim. É como a gente fala, jovem de espírito. Exatamente, não, jovem corporalmente também. Hoje eu tenho uma força muito maior do que eu tinha aos 18. Eu tenho um preparo físico muito maior do que o que eu tinha quando estava no exército, por incrível que pareça. Me sinto muito mais bem preparado. E também a mente da gente ajuda a você economizar energia e não a gastar energia desenfreadamente, porque vai ganhar cardio ou vai ganhar preparo físico, então a gente já procura utilizar a energia de forma mais econômica, digamos assim. Falando em jovialidade, tem idade recomendada para o Tai Chi Chuan, uma idade mínima ou máxima? Na verdade, não. O mais fascinante do Tai Chi é que todas as idades podem praticar. Quanto mais cedo você praticar, mais tempo você vai fazer durar a sua jovialidade. Então, se uma pessoa começa a fazer Tai Chi aos 20, ela vai chegar aos 60, nossa, aparentando ter pelo menos uns 20 anos menos. Legal. Né? Então, eu acho incrível o que esta arte é capaz de fazer com a gente. As aulas são normalmente individuais, coletivas? Temos várias opções. As aulas normalmente são coletivas, né? Mas elas também podem ser individuais. Só queria salientar, ainda respondendo à pergunta anterior, eu dou aula no SESC, onde eu trabalho com o grupo da maturidade ativa. Então, acima de 60, eu tenho várias idades, gente com idade bem avançada, que pratica o Tai Chi, que pratica o Qigong, como uma metodologia de disciplina para o corpo e também para a espiritualidade. As aulas são fantásticas, né? Aliás, vim há pouco de uma aula dessas. E também, dentro das práticas, às vezes acontece de gente muito nova começar a fazer Tai Chi com algumas coisas a serem ajustadas. Não tem muita memorização para a escola, tem hiperatividade, às vezes está emocionalmente mexido. Então o Tai Chi ele tem um poder terapêutico que não se consegue dizer ainda o tudo que ele faz. Porque a cada momento em que eu avanço com a prática, e já fazem 12 anos que eu dou aula de Tai Chi praticamente, eu vejo coisas fantásticas que ele promove em termos de mudança essencial nas pessoas. Professor, e tem alguma contraindicação? Olha, a contraindicação só se a pessoa não puder fazer movimento nenhum. Porque, por exemplo, muitas pessoas têm problema de LER, problema de
de movimentos repetitivos, problemas de tendinite, e elas na prática do Tai Chi vão passar por um processo de dor, digamos assim. Mas essa dor é para desbloquear esse nó energético que se materializa num tendão, numa doença, que se materializa num músculo, que se materializa no corpo físico como um processo psicossomático. Aliás, quando não há um acidente, né, existe um processo psicossomático. Legal. Então temos que cuidar desses processos psicossomáticos que são gerados pelas dores da alma, por mágoas, por raivas, por tristezas, por inseguranças, por medos que essa pessoa possa estar sofrendo. Perfeito. Falando um pouquinho das mulheres, então, ele pode ser um benefício, pode ser um auxílio em muitas coisas, Nelson, como, por exemplo, na TPM, no estresse, nessa tensão que as mulheres sentem. Perfeitamente. As pessoas costumam dizer assim, não chega perto dessa moça que ela está com TPM, por isso está braba brigando com todo mundo. Não é bem assim. O que ocorre é ao contrário. A pessoa só tem TPM por uma questão comportamental que ela esconde o tempo todo, e quando vem o momento em que as taxas hormonais oscilam, né? O momento biológico. Aí esta raiva vem para fora. Então, ela só tem TPM porque ela é uma pessoa braba. Ela pode não mostrar, mas no momento em que ela passa pelo ciclo, vai mostrar. Então, o Tai Chi, ele trabalha a energia do fígado, do rim, do pâncreas, das suprarrenais, através do controle da respiração, através da circulação energética, que vai equilibrar essas equações hormonais. A raiva, ela ataca diretamente o fígado, e o fígado é quem equilibra os ciclos hormonais nas mulheres, a parte de ciclos e também a visão. Por isso que quando a gente diz fiquei cego de raiva, isto acontece procede, mesmo. porque você não consegue nem sequer enxergar um palmo na frente do nariz. Então a melhor coisa nesse momento em que você está com muita raiva, se você souber um exercício de Tai Chi, faça. Se não, sai para caminhar, vai tomar água e vai baixar a poeira para poder resolver. Que legal. Então, respondendo a tua pergunta, seria uma prática perfeita para o equilíbrio dessas energias. Isso acontece também, então, na menopausa, que é a mesma questão hormonal, os hormônios das mulheres ali se modificando, aflorados, então também pode ajudar na menopausa. Também, ele é um grande equilibrador, né, digamos assim. Ele é um grande... ele resgata a tua paz perdida por essas questões de explosão desses hormônios, digamos assim. Pode ajudar a diminuir o estresse também. Como você falava antes, da raiva, tem pessoas que procuram por causa da hiperatividade, por causa do cansaço. O estresse também é um sintoma que pode ajudar a resolver. Perfeitamente. Mas o que causa o estresse? Vamos nos perguntar aqui. Às vezes alimentação, ingestão de coisas energéticas demais, às vezes desnecessariamente, em excesso, né? Situações emocionais não resolvidas. Isso tudo se torna o quê? Psicossomático. A própria ansiedade, a própria insônia, todas essas coisas são diagnosticadas como sintomas de um processo psicossomático, né? A ansiedade não é uma doença, ela é um sintoma. Estou ansioso. Então tem técnicas de respiração para você controlar a tua ansiedade na frente de uma entrevista, na frente de alguma situação difícil. Tem técnicas que você vai poder normalizar teus batimentos cardíacos, tua pressão arterial. Tudo isso é fantástico porque são coisas naturais que depende apenas de você trabalhar e buscar o equilíbrio através de técnicas que realmente podem te trazer o equilíbrio. Que legal, Nelson. Existem também níveis diferentes para quem nunca fez nenhum movimento, nenhuma postura. Eu acho, o Tai Chi Chuan não serve para mim porque eu não tenho postura ou isso. Existe um nível para iniciante? Como é que é? Na verdade, não. Não, já é um negócio para experientes. Não é para experientes. O Tai Chi é para todos, tá? Porque como se trata de um processo de autoconhecimento, cada um tem o seu nível. Sabe os seus limites. Porque não tem disputa, você não corre o risco de cair, por exemplo, num tatame e lutar com o cara que está 10 anos. E mesmo que fosse acontecer isso, essa pessoa certamente teria uma conduta
de muita compaixão com uma pessoa nova, porque isso é ensinado, isso é ensinado desde o começo, que nós não devemos travar combates ou nos aproveitar de uma situação onde nós possamos levar vantagem, digamos assim. Então, qualquer pessoa que entrar, vai entrar com o grupo e vai voar junto com o bando, porque nós somos grandes garças que voamos com muita força e buscamos a beleza da arte, o desenvolvimento disso como uma coisa que possa, de certa forma, contagiar as pessoas, que possa ajudar as pessoas nas suas vidas, nas suas essências. Que legal, professor. Para a gente ir encerrando o nosso programa, eu gostaria que tu deixasse, né, uma mensagem para as pessoas que nos assistiram. Bom, me interessei nessa técnica ou me identifiquei com algum problema que tu citou aqui, quero que o Tai Chi Chuan de repente me ajude. A mensagem que tu deixa final, não só para as mulheres, mas todo mundo aí que tem interesse. Certo. Bom, não vou fazer apologias, né? Porque eu seria muito suspeito em falar do Tai Chi. Mas dentro do possível, procure fazer da sua vida um caminho do meio, né? Não viva nem tanto no céu e nem tanto no inferno. Procure fazer do teu dia, o teu dia a dia, uma forma espiritual de navegação, tá? Então, procure tratar as pessoas bem, procure, sobretudo, se tratar bem, cuidar da tua energia, cuidar do teu contato com pessoas, né? Às vezes você convive com pessoas que são extremamente negativas. Não adianta você falar, não adianta você brigar. O que vai ajudar a transformar essas pessoas é o teu exemplo pessoal. É isto que vai modificar. Porque é muito fácil você achar defeito nos outros. E se você está fazendo isso, você está fazendo o maior de todos os erros, que é julgar as pessoas. Então procure não julgar as pessoas e procure, através do teu exemplo, de boas práticas, de boa alimentação, né? Comportamental, sobretudo, e mostrar que é possível fazer uma transformação na sua vida a partir do teu desejo e mostrar que isso é possível a partir do teu exemplo. Porque de outra forma não é possível. Então, quer mudar o mundo? Mude a você. Seja bem-vindo. Nas nossas práticas de Tai Chi, estaremos lá para isso. Que legal. É importante falar também, Nelson, sempre procure a ajuda de um profissional, né? Também não adianta a gente procurar aí na internet, tudo. Importante ter uma orientação. O Tai Chi é difícil você aprender por internet, né? É como você querer aprender yoga por internet. Você até pode fazer, até pode repetir o movimento, mas existem fundamentos internos que você só aprende, mesmo aprendendo na escola, depois de um tempo. Porque o Tai Chi é uma das poucas artes internas, onde nós trabalhamos posturas energéticas internas. Então, existe uma forma externa, que é a plástica do movimento, mas existe uma postura interna, que é onde realmente a energia começa a circular e criar os processos de transformação na nossa vida. Ótimo, Nelson. Muito obrigada pelas tuas informações, pela tua participação aqui na TV Câmara. Um grande abraço a todos que estão em casa e obrigado por esse momento. Muito obrigada. Paz e luz. Obrigada, igualmente. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre espiritualidade e essa técnica tão importante que é o Tai Chi Chuan. Aqui comigo esteve o professor, mentor Nelson Ribeiro. Uma boa noite e até a próxima semana.